Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma terça-feira de estudos do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Vamos seguir hoje nesse estudo. Hoje vamos falar sobre felizes de estar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Tereza. Prazer, Tereza conosco novamente. Uma noite gelada hoje, um inverno que promete, mesmo aqui para nós em Santa Catarina, que não estamos acostumados com tanto frio, mas esse ano, pelo jeito, teremos um inverno bem rígido. Hoje, um dia lindo, apesar de frio, um dia lindo de sol. A gratidão por podermos desfrutar do calorzinho do sol. Hoje, após o almoço, sentamos um pouquinho na área e ficamos recebendo o calor do sol e agradecendo pela possibilidade de poder olhar para a natureza, poder olhar para o sol, sentir o brilho, o calor, o céu azul. É isso, momentos de contemplação que tornam o nosso dia mais vivo, mais agradável, mais prazeroso, que a gente possa sempre encontrar algo de bom em tudo aquilo que nos acontece. Então vamos lá, gente. Agora são 7h02. Nós vamos dar seguimento então à nossa leitura. Como das vezes anteriores, eu vou fazer uma leitura de mais ou menos uma meia hora, na qual a gente lê, reflete, conversa um pouquinho. Vocês podem me perguntar se tiverem alguma questão, se quiserem contribuir, vocês podem usar a escrita para a gente se comunicar. E na última meia hora eu vou fazer uma pequena vivência, uma meditação guiada, para a gente poder experienciar um pouquinho desse tema, ok? Então vamos lá. Felizes de estar aqui. De acordo com um conto da tradição hebraica, antes de nascer, a alma humana vaga pelo universo e recolhe muitos conhecimentos. Ela vê inumeráveis belezas e assim ela se enriquece de uma vasta sabedoria. Mas quando está para nascer, ela se aproxima dela o anjo da morte, toca a sua fronte com a sua espada. E naquele momento, quando a alma se encarna num emaranhado de nervos, de órgãos e de músculos, que todos nós somos feitos dessa forma, acontece o nosso drama. A criança que nasce esquece tudo aquilo que ela sabe. Não realmente tudo, porém, porque permanece como um pressentimento indefinido aquilo que ela perdeu, como se ficasse esse pressentimento. Por isso, os seres humanos nascem chorando. Por isso, eles procuram em todos os lugares e por toda a vida, de maneira confusa e desesperada, um tesouro belíssimo que se dão conta de não possuir mais. Boa noite, Márcia. Quanto tempo, que prazer te ter aqui. Então, esse é um conto da tradição hebraica que fala que a nossa alma, antes de nascer, ela teve a oportunidade
de colher, de recolher no universo muitas experiências, muitas belezas, se enriqueceu. Mas antes dela nascer, o anjo da morte toca a fronte e nesse momento a alma esquece tudo, porém permanece com ela um pressentimento de que ela viu muita coisa, de que ela aprendeu muita coisa antes de encarnar. E o autor nos diz: existe realmente uma alma antes de nascer? Não sei. Não sei se nós vivemos uma existência anterior em outras dimensões ou em outros mundos, mas o que me interessa são as experiências desta vida e deste mundo. O mito hebraico parece fazer alusão a uma sensação que muitos de nós, talvez todos, às vezes advertimos: a impressão de não pertencer a essa terra, de ser como que alienígena. Nós nos perguntamos: onde diabos viemos parar? Como mais ou menos o extraterrestre do filme O Homem que Caiu na Terra. É um filme antigo, David Bowie, bem jovem. Esse filme falava de um extraterrestre que vinha de um planeta muito distante e aterriza na Terra, num parque de diversões, e ele diz que às vezes é mais ou menos o sentimento que a gente tem, como se nós estivéssemos em um lugar onde tudo é estranho e bizarro, às vezes até mesmo absurdo. E nós sentimos, talvez, nostalgia, saudades de casa, de um mundo mais limpo, mais simples, mais luminoso. Boa noite, Elaine. Querida, que prazer. A curiosidade das crianças. Por sorte, também é verdade, o contrário disto que conta a história hebraica. Muitas crianças são felizes de estarem aqui. São curiosas, audazes, querem explorar e conhecer o mundo. E têm todo o ar, elas parecem que se encontram, que estão muito bem aqui onde estão, na Terra. Às vezes, quando nós olhamos para essas crianças, nós somos tentados a nos fundir com elas, para tentar entender como que será que elas se sentem num mundo totalmente novo. Eu estou convencido de que esta seja frequentemente para as crianças uma experiência estética. No fundo, em cada nossa experiência de beleza, também naquelas mais sofisticadas, existe um pouco da inocência infantil. É a capacidade de perceber a realidade ao redor como que pela primeira vez, com a frescura e o entusiasmo de quando éramos crianças. E aí ele conta: os meus 2 filhos foram uma experiência tão intensa e grande que eu tive que escrever um livro a respeito. O livro se chama As Crianças Nos Ensinam. Esse livro tem em português. Foram ambos uma fonte inexplicável e infindável de beleza. Do Emílio, que é um dos filhos, eu me lembro, sobretudo, da primeira gargalhada. Um bebê de poucos meses que começa a rir, que acha o mundo divertido. É um verdadeiro espetáculo. Ou quando ele enfrentou com as mãos nuas os seus primeiros espaguetes. Então a gente só consegue imaginar, né? Uma criança, um bebezinho, comendo espaguetes, se lambuzando as mãos, tentando lidar com aqueles fiozinhos de comida que vão para lá e para cá. Isso me parecia extremamente engraçado.
Ou quando tomávamos banho juntos e ele olhava com curiosidade o mistério da água. Estas não são somente historinhas infantis, são realmente vitais. De acordo com o antropólogo inglês Ashley Montagu, as crianças têm a capacidade da qual nós adultos, em parte, fomos privados. A curiosidade, o sentimento de maravilha, o contato com as emoções, a vontade de brincar e de experimentar, a habilidade de entrar em relação com os outros, a espontaneidade. À medida que nós crescemos, esses traços tendem a ficar fracos, a se enfraquecer. De acordo com Montagu, é justamente esse o fato que... Deixa eu reler isso aqui. De acordo com Montagu, foi justamente o fato que a nossa infância seja mais longa do que nos outros mamíferos e que nos dá a possibilidade de experimentar essas capacidades por um período mais prolongado no tempo, que nos permitiu evoluir mais rapidamente das outras espécies. Então, ele faz essa reflexão, né? Como os seres humanos têm mais tempo, passam mais tempo na infância, ele acredita que foi isso que fez com que nós pudéssemos evoluir mais rapidamente, aproveitando essa curiosidade infantil, essa flexibilidade, esta espontaneidade. Isso aconteceu porque fomos crianças por mais tempo. E esse fenômeno tem inclusive um nome que se chama neotenia. As faculdades das quais fala Montagu são adaptativas, ou seja, elas facilitam a nossa sobrevivência. Por exemplo, o desejo de experimentar ou a curiosidade são traços que nos ajudaram na batalha pela vida e no desenvolvimento das capacidades que mais nos são úteis. No elenco de qualidades, eu colocaria também a inteligência estética, que pertence à mesma família da admiração, do contato com as próprias emoções, da maravilha, do maravilhar-se. O mundo é difícil, complexo, às vezes hostil e também às vezes impessoal. Encontrar alguma coisa de interessante e belo no mundo nos ajuda a nos sentirmos em casa, a funcionar de forma melhor e nos adaptarmos mais. Sentir que vale a pena viver, apreciar um rosto humano, a forma das árvores, a cor das flores, o sabor do alimento, o som da voz, nos coloca em contato com o ambiente ao redor de nós, nos ajuda a sentir mais vontade de viver e a tirar de letra os árduos problemas que a vida nos apresenta. A percepção do belo nos ajuda a sobreviver e a evoluir, porque em uma relação desconfiada, de renúncia e fechada com o ambiente, coloca uma relação fecunda, de confiança e variada. Existiram
foram dadas muitas explicações referentes à função adaptativa do belo. E voltaremos em sequência neste argumento. Mas a minha hipótese, que não contradiz as outras, mas as completa, me parece que possa nos ajudar a entender os tantos porquês da beleza. Um outro subtítulo, agora, que se chama Apaixonar-se do Mundo. Voltemos agora ao nosso ponto de partida. Voltemos à sensação de estranheza defronte, diante de um mundo no qual vivemos. Certas vezes nos sentimos em casa na nossa vida. Outras vezes é como se nós estivéssemos em um outro planeta, como o homem que caiu sobre a Terra do filme. Esta sensação é comum. Não sei se tenha a ver com a nossa proveniência, mas com certeza diz respeito à nossa relação com este mundo. Como nos encontramos aqui? Como é a nossa relação com as pessoas que nos circundam, com o ambiente, com os objetos, com as circunstâncias da nossa vida? E aqui eu acho que temos uma reflexão bem importante, uma pergunta para fazermos a nós mesmos. Como eu me encontro aqui, nesse planeta? Como é a minha relação com as pessoas, com o ambiente, com os objetos, com as circunstâncias da minha vida? Você já parou para se perguntar sobre isso? Como você se relaciona com a sua vida como um todo? Como você se percebe? Se pudesse se olhar de fora, a sua consciência olhando de cima para momentos da sua vida, tentando entender como é que você se relaciona com os vários aspectos da vida. E Piero diz o seguinte: às vezes, nas sessões de psicoterapia e nos encontros de grupo, eu pergunto aos meus clientes se eles realmente querem estar aqui. E as respostas são surpreendentes. Muitos dos meus clientes têm uma relação ambivalente com a realidade. Estão aqui, mas não querem estar aqui. Estão aqui, mas não estão de verdade aqui. No fundo, se sentem como alienígenas em um mundo que para eles é estranho, um mundo duro e desagradável, feito de matéria opaca e pesada. Uma vida feita de contratempos e frustrações, às vezes de sofrimentos inenarráveis. Uma situação na qual não se sabe bem o que fazer, o que esperar, por que estão aqui. Nenhum deu a eles instruções para estar aqui. A realidade lhes parece escorregadia, suja, caótica. A sua feiura os perturba, a sua desarmonia os angustia. Às vezes esse sentimento de estranheza se revela em atitudes patológicas. A depressão, por exemplo, porque é como se estivéssemos exilados do nosso verdadeiro país
e tivéssemos perdido tudo aquilo que de verdade tem valor. Estamos exilados em uma terra com a qual não temos nada a ver. Ou o tédio existencial, através do qual nada nos interessa, nada nos dá satisfação. Cada desejo foi apagado. E também a raiva crônica, porque aquelas pessoas se sentem catapultadas no meio da vida, não se sabe de quem, não se sabe por quê, contra a própria vontade. Ou mesmo sentimento de inferioridade. Pessoas que não se sentem à altura de uma situação que parece a elas que siga leis não conhecidas e requeira capacidades que não possuem. Ou ainda, a despersonalização, uma real perda da identidade, um não saber onde se está, quem se é, a sensação terrificante de estar perdido em um mundo no qual tudo aparece inquietante e misterioso como se fosse um pesadelo. E por fim, ainda, no distúrbio esquizoide, onde existe o divórcio da fluidez da vida, ou seja, dos sentimentos, do coração e a suspeita em relação a tudo. Uma suspeita, uma pessoa que está sempre duvidando, que está sempre suspeitando, está sempre preocupada que estejam passando ela para trás. E essa suspeita pode ser irracional e imprevisível, que pode envolver-nos contra a nossa vontade. E se a vida é assim tão dolorosa, é melhor se anestesiar de todas as emoções. Não é necessário acreditar que este estado diz respeito somente à realidade externa. Nós podemos nos sentir em dificuldade também, ou talvez, sobretudo, com nós mesmos, com o mundo imenso da dimensão interior. Às vezes isso nos parece, esse nosso mundo interno nos parece chato e pobre, outras vezes quebrado e desarmônico, outras vezes ainda doloroso e pesado. Em todos os casos, não nos sentimos bem, não nos sentimos em casa com nós mesmos. O tema central aqui é a nossa relação com o mundo, com a nossa vida. Em condições ideais, esta relação deveria ser plena e boa. Estarmos aqui 100%. Decidir de estar aqui. Apesar dos 1000 horrores desta terra, estarmos contentes de estar aqui e nos sentirmos imersos no nosso elemento. Mas não acontece sempre assim. Eu quero estar aqui ou não? Essa é a decisão mais importante e profunda que condiciona e dá cor a cada pequeno detalhe da nossa existência. A relação com os outros e o trabalho, a saúde e a vida de cada dia, o modo em que nós comemos e dormimos, levamos os nossos filhos para a escola. Vale a pena estar aqui? A nossa resposta é a base em torno da qual gira cada nosso ato, cada nossa emoção. Algumas vezes, nos meus seminários sobre a beleza, eu peço aos participantes para que visualizem uma linha na Terra.
Eu peço, depois de visualizarem essa linha, para que eles imaginem de estar na vida antes de nascer. Além daquela linha, existe a realidade com todas as suas feiuras e as suas maravilhas também. Basta dar só um passo e entrar no mundo, entrar na vida. Basta um simples passo. E mesmo assim, muitos se percebem hesitantes. Dão um passo para trás, deixam para depois, ou dizem não. Lá não querem por nada ir. Então, juntos, nós examinamos o significado de tudo isso. Muitas pessoas nunca tomaram a decisão de estar aqui, de encarnar nesta vida e neste corpo. Elas vivem, mas não estão aqui de verdade. Eu vou seguir mais um pouquinho para terminar esse subtítulo. A beleza tem um papel central nesse processo. Quanto mais nós conseguimos percebê-la naquilo que nos circunda ao nosso redor e também dentro de nós, tanto mais nós nos sentiremos em casa, tanto mais estaremos contentes de estar aqui. Boa noite, Carla. Há quem perceba o belo no som da chuva, na forma das nuvens, nos rostos das pessoas, ou na voz dessas pessoas, no canto dos pássaros, no estalido dos galhos secos. Tem quem vê beleza nos vidros coloridos, nos vitrôs de uma catedral, ou em um cartaz publicitário, no florescer da inteligência, ou no altruísmo, na música, na melodia de um poema, no dinamismo de uma estátua ou na corporeidade de uma dança. Por isso para estas pessoas, o mundo é um lugar de enorme interesse, de contínuas descobertas surpreendentes. A relação dessas pessoas com a vida é erótica. Essas pessoas conseguem fazer amor com a vida, e isso faz toda a diferença. O meu não querer estar aqui me acompanha em cada momento, como uma música de fundo desarmoniosa e repetitiva, que tira a energia e o prazer a tudo aquilo que eu faço. E aí ele conta também a respeito de um filme, um lindo filme que talvez vocês tenham visto. É um filme mais antigo que se chama O Céu sobre Berlim, de Wim Wenders. Então, eu vou citar esse pedacinho onde está inserido a história do filme. É necessário fazer as contas com este mundo, com a sua imperfeição, com a sua densidade, com a sua rudeza, qualidade de ser rude. No filme O Céu sobre Berlim, de Wim Wenders, um anjo está cumprindo o seu papel, a sua profissão de anjo. Ele é invisível, ele vai onde deve ir, ele ajuda secretamente quem está em dificuldade, ele lê os pensamentos mais íntimos das pessoas, ele anota os momentos de poesia que observou na jornada dessas pessoas. No filme se vê que existem outros anjos, os quais fazem mais ou menos as mesmas coisas. Num certo momento, aquele anjo confessa a um outro que ele gostaria de se tornar humano. Ele está cansado de ser anjo.
ele tem vontade de sujar as suas mãos enquanto lê o jornal, de voltar para casa cansado, de beber um café. Existem alguns inconvenientes, é verdade, porque ele terá que abandonar a sua vida de anjo. Porém, ele decide cair na matéria. Ele se torna visível, ele fica sem fôlego agora quando corre, sai sangue se ele se machuca, e ele acaba inclusive amando uma mulher. E no final, depois de tudo, depois de toda a experiência de estar aqui no planeta, nesse mundo incompleto e imperfeito, ele se dá conta que era justamente isso que ele queria. É justo nesta nossa realidade, assim imperfeita, assim difícil, desordenada, cansativa, que ele pôde se tornar de verdade feliz. Então, se vocês não viram esse filme, gente, procurem. É um filme belíssimo, um filme mais antigo. Eu lembro até hoje que eu fui ver esse filme num cinema que não existe mais em Porto Alegre, na sessão da meia-noite. Eles faziam a pré-estreia do filme, então durante alguns dias ele passava só na sessão da meia-noite. E eu lembro que eu fui assistir esse filme com meu irmão mais velho e eu saí do cinema maravilhada. É um filme lindo, de uma beleza, de uma profundidade que com certeza vocês também vão se emocionar. Então, hoje nós vamos ficar por aqui na leitura e agora a gente vai fazer uma pequena vivência e na semana que vem a gente segue a partir daqui. Então, hoje ele falou, a tônica desse capítulo foi trazer a nossa vontade de estar na vida. A diferença entre aquelas pessoas que estão na vida se dando conta não só dos momentos difíceis, complexos, mas colocando mais força nos momentos bons. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Então a gente tem a possibilidade de dar mais importância para o copo meio vazio e para o copo meio cheio. Só que isso faz toda a diferença na nossa vida. Então ele citou aqui algumas possibilidades de problemáticas emocionais que podem ser a depressão, a raiva exacerbada, um sentimento de inferioridade, até chegar numa situação esquizoide. É claro que existem níveis no que diz respeito à forma como a gente vai deixando se envolver pelo peso da vida. Então, por isso que é importante a gente fazer a nossa parte diariamente, fazer aquilo que a gente pode fazer para que nós nos mantenhamos saudáveis, para que nós nos mantenhamos mais equilibrados, mais centrados, em estado de maior harmonia. E o aspecto da contemplação, da beleza no nosso dia a dia é algo que tem sido trazido por muitas pessoas que estudam as emoções, que estudam a psique. Psiquiatras têm se interessado por esse tema, o tema da beleza, da contemplação, do relaxamento através da nossa própria respiração, a importância de nós buscarmos através de meditações guiadas também, encontrar esse sentimento de calma, de paz, que nos coloca em contato com os nossos sentimentos, com a nossa essência, com aquilo que preenche a nossa vida. Então, a partir de agora, eu convido vocês
para que vocês encontrem uma postura confortável, aí onde vocês estão, numa poltrona, talvez deitados na cama, não importa. Que vocês acomodem o corpo da melhor forma possível, que vocês fechem os olhos a partir de agora e eu vou conduzir vocês numa meditação que se chama o salto do coração. Então, vamos fechando os nossos olhos. E nesse primeiro momento, nós vamos buscando a nossa respiração, para que possamos entrar num estado de tranquilidade a partir desse recurso que está aí disponível para nós. Basta que nós foquemos a nossa atenção no ar que entra, no ar que sai. Então procura respirar pelo menos umas 3 vezes, inspirando profundamente, trazendo o ar lá do abdômen. E você preenche com o ar até o alto do peito, segura um pouquinho, tanto que for confortável, e agora você solta o ar pela boca devagarzinho, como se estivesse apagando uma vela. Você mantém os seus olhos fechados e procura fazer essa respiração mais lenta, mais profunda. E concentra toda a tua atenção no ar que entra, no ar que sai. E à medida que você vai respirando, você também intenciona soltar o corpo, relaxar. Vai soltando a cabeça, soltando pensamentos, preocupações. Vai soltando o pescoço, deixando esse relaxamento descer pelos ombros, pelos braços e mãos. Relaxa a coluna vertebral, relaxa o peito, relaxa o coração. Solta o abdômen, relaxa quadris, relaxa as coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos e pés. Mantenha o teu corpo relaxado, mantenha os teus olhos fechados e você a partir de agora apenas sente esse momento de ficar no aqui e no agora, em contato com o seu mundo interno. E sem fazer nada, você simplesmente me acompanha nesse momento. A partir de agora, só seguindo, eu vou guiando e você vai se deixando conduzir. Sua cabeça vazia, sua respiração profunda, totalmente relaxado, relaxada, respirando. E agora você coloca a sua mão esquerda sobre o seu coração. Esse toque gentil na região do coração, que vai ativando o seu chakra cardíaco, vai ativando todas as emoções positivas que você vem aprendendo ao longo dessa nova reflexão, desse novo contato com a beleza e o quanto a beleza pode trazer de positivo para o nosso dia a dia. Você respira com a sua mão sobre o coração
essa mão que faz esse leve toque sobre o seu coração, como se abraçasse também, além do seu coração, o seu pulmão. Essa mão, ela toca o seu coração aninhando, acomodando, amparando o seu coração. E você segue respirando lentamente nessa intenção de acomodar, de amparar, de cuidar gentilmente do seu coração. E enquanto você está aí nesse processo de conexão com seu coração, de uma forma muito especial, eu peço que você comece a focar nos seus dons, nos seus talentos, alinhados com a sua missão aqui nesse planeta Terra. Enquanto você respira, que você vá fazendo contato com as suas paixões. Pense nas suas paixões, naquilo que você adora fazer. E se imagine fazendo uma destas coisas que você gosta muito, que você adora. Se visualize fazendo aquilo que você mais gosta. E enquanto você respira, você vai como que sentindo o seu coração dando pulos de alegria, feliz, porque você está se visualizando fazendo aquilo que você mais gosta. Ao inspirar, você leva para dentro do seu peito essa sensação de paixão. E quando você solta o ar, você manda para o mundo, com a sua intenção, milhares de pequenos corações imaginários, reverberando alegria, reverberando entusiasmo e boas energias. Então você inspira, trazendo para dentro do peito, preenchendo o seu coração com a sensação de paixão. Você está fazendo aquilo que você ama fazer, aquilo que você adora. Você está se visualizando fazendo aquilo que ama. E quando você expira, você solta o ar imaginando que com esse ar vão saindo milhares de pequenos coraçõezinhos que reverberam a sua alegria, seu entusiasmo e boas energias, que partem de dentro do seu coração, do magnetismo, que pode ir muito longe, como se fosse uma pedrinha que você joga no lago e que vai formando aqueles círculos. Você está fazendo isso, você está emanando uma energia magnética e amorosa. Sinta que você pode se concentrar na sua respiração, abraçando o seu coração, abraçando o seu pulmão, num ritmo lento e tranquilo. Você procura inspirar em 4 tempos e soltar em 4 tempos, ou no tempo que for confortável para você. E você repete esse movimento de inspirar pensando nas suas paixões e soltar o ar, levando para o mundo algo bom da sua missão. Aquilo que você pode fazer de bem
por um outro ser humano, o seu vizinho, algum familiar, seus amigos, seus colegas. Continue respirando e imaginando que nesse momento você se torna um ser pleno de luz, completamente iluminado, de dentro para fora. Por todos os seus poros sai uma luz dourada, muito brilhante e intensa. E essa luz você emana para o mundo. Essa luz, ela sai do seu coração. Ela está no seu coração, pois no seu coração estão as boas lembranças, os bons sentimentos. E você agora deixa sair de dentro de você, do seu coração, para o mundo, uma luz linda, brilhante e curativa, de muita paz. Sinta que quando você inspira, quando você toma fôlego de amor, o seu coração se expande, se preenche de amor. E quando você solta o ar, o seu coração pula de alegria, porque ele está fabricando essa luz que pode ser espalhada. Apenas siga imaginando as suas paixões, imaginando tudo aquilo que você ama fazer, todas as bênçãos que estão com você. Se imaginando como esse ser divino, esse ser que tem luz dentro do coração. E sabendo do quanto você pode doar essa luz para o mundo. Falando, escrevendo, sendo generoso, generosa, talvez fazendo um bolo gostoso, tirando fotos das belezas do mundo, escrevendo uma poesia. Apenas deixe fluir com seu coração, os seus talentos, as suas paixões, e continue com essa respiração por mais alguns minutos, pensando em todo o bem que você pode produzir como luz aí no seu coração, com a sua intenção amorosa, e todo o bem que você pode soltar através da sua expiração, como uma emoção positiva. Pratiquemos mais um pouco. Eu inspiro e me conecto com aquilo que eu amo fazer e preencho o meu coração de luz, de amor. Me percebo como um ser divino, como uma centelha divina. Me percebo como alguém plenamente capaz de fazer o bem pelo outro. E quando eu solto o ar, esse ar sai como milhares de coraçõezinhos que se expandem no ambiente e vão levando essa energia do bem em forma de luz, em forma de amor. E eu vou cada vez mais me apropriando deste ser divino que eu sou. Eu sou filho
Eu sou filha do Criador. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou divino. Eu sou divina. E que no final, o seu coração aprenda que ele pode dar saltos de amor e de alegria todos os dias. E que um dia todos nós chegaremos na luz, voltaremos para a luz de onde viemos. Mas a vida aqui, nesse planeta, também é feita de pequenos momentos de luz. Então faça a sua luz brilhar. Medite agora na seguinte frase: eu sou a luz de que preciso. Eu sou a luz de que preciso. Eu sou a luz de que preciso. E cada vez que você repete, você sente a sua luz mais e mais intensa, se espalhando, envolvendo o ambiente onde você se encontra. Sinta essa realidade acontecendo. Sinta a sua luz atravessando o seu corpo e criando um campo de vibração luminosa ao seu redor, para que todos aqueles que entrarem em contato com você possam também se beneficiar da sua luz, do seu amor, do seu brilho. E que o Criador, que o Pai Maior, abençoe o seu caminho, o nosso caminho, e que os nossos corações possam espalhar o bem, o amor, a beleza, a luz. Agora você toma uma respiração bem profunda e você vai acomodando no quentinho do seu coração toda essa experiência e tenha a certeza de que tudo aquilo que você conseguiu vivenciar permanece fluindo na sua corrente sanguínea por pelo menos mais 5 horas. Nós somos capazes de criar para nós mesmos estes momentos de aconchego, de bem-estar, de repouso. Eu desejo, sinceramente, que você possa se beneficiar dessa breve meditação, que o seu corpo possa sentir o resultado desse estado que conseguimos criar. E lentamente, cada um no seu tempo, nós vamos começando a movimentar as extremidades do corpo, movimentando os dedos das mãos, movimentando os dedos dos pés, devagarzinho voltando. Assim que estiverem prontos, podemos abrir os nossos olhos devagar. E se for possível, e se alguém quiser, alguém que está aqui comigo,
escrever como foi a experiência. Pode ser breve, mas eu ficaria muito feliz se vocês pudessem compartilhar, nem que fosse numa frase breve, 2, 3 palavras, como foi a experiência. Espero que vocês tenham usufruído, que tenha sido algo bom. Ai, que bom, Carla. Foi ótima, relaxei. Então, a importância dessa visualização criativa é nós nos darmos conta de que, até dormir, nós podemos levar para o nosso corpo um estado de calma. Eu te conheço, sim. Nós podemos levar para o nosso corpo o benefício de visualizações positivas, pois, como eu falei, os cientistas descobriram que estas visualizações, elas têm o poder de transformar a nossa química interna, a nossa fisiologia interna. É como se derramasse na nossa corrente sanguínea um bem-estar que permanece por até 5 horas. Na mesma proporção, muitas vezes nós fazemos isso com situações que não são para o nosso bem-estar. Oi, Patrícia, maravilhosa sensação de paz e calma. Que bom, fico bem feliz. Eu que agradeço a presença de vocês. Então é isso, gente. Assim como nós podemos, Tereza foi cheio de paz, no toque do peito senti um coração forte. Olha, fico muito feliz. Que ótimo. Gente, então essa live fica gravada. Sempre no nosso dia de estudo nós teremos meia hora de leitura e depois alguns minutos, 20, 30 minutos, de uma visualização guiada. Então, quem gostou e quiser repetir, eu que agradeço, Carla. Vocês podem voltar a escutar esse encontro de hoje para que vocês possam se beneficiar novamente desta meditação. Tá ok? Eu agradeço a presença de vocês e na próxima terça-feira nós daremos seguimento aqui no nosso estudo. Será sempre um prazer ter vocês aqui. Um beijo, uma boa noite e um bom descanso. Tchau, tchau, gente. Gratidão por terem estado comigo.